Olá, meu nome é Alex Rolo, sou membro da Primeira Igreja Batista em Figueira, do pastor Hudson Paura. Nós vamos estar fazendo aqui o estudo do Pentateuco, no livro de Gênesis, Abraão, pai da fé. Mas antes de mais nada, vamos orar. Pai, papaizinho, nesse momento nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor. E queremos também entregar nas tuas mãos esse estudo, que possamos tratar do assunto do nosso pai da fé de uma forma esclarecedora, de uma forma que venha abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos colocar em prática também a nossa fé. Que o Senhor nos faça enxergar, Pai, tudo aquilo que for necessário e que possamos sempre ser gratos a Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, falar de Abraão é sempre algo muito prazeroso, porque já que Abraão ele se torna o nosso pai na fé, né? E aonde Deus fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a gente entende isso. Mas Abraão, como introdução, a gente pode dizer que Abraão ele é uma história contada a partir do ano 2000 a.C., já que até Gênesis 11, de 1 a 11, a gente não pode dar uma data prévia de quando aconteceu, mas a partir de Abraão já tem uma data histórica. Abraão ele era um homem seminômade, né? Ou seja, ele não era sedentário. Quando eu falo de sedentarismo, não estou dizendo da nossa forma física, mas sedentário na forma de ter uma casa fixa. Abraão está no contexto cultural seminômade, como nós já falamos, e aonde Javé não fala desta aliança com Noé. Abraão não conhece a Deus. Depois de Jesus, Abraão é provavelmente a pessoa mais importante da Bíblia, uma vez que todos os cristãos são justificados pela fé em Abraão, chamados filhos de Abraão, né? O James Montgomery fala muito bem sobre isso. Por que a gente diz isso? Porque todos aqueles que aceitam em Cristo, na fé, são filhos de Abraão. Quando a gente pega esses textos, a gente consegue entender, fazendo uma tipologia bíblica, de como Abraão ele foi importante para a nossa fé, como ele é importante também para o povo judeu. A gente pode ver um esboço também, né, dessa viagem de Abraão. Abraão ele mora na terra de Ur dos Caldeus. Deus o chama lá em Gênesis 12. Eu não vou ler os textos porque eu peguei alguns textos e coloquei aí. Como nós estamos estudando a Bíblia toda, estudando os livros, acredito que nós temos feito a leitura desses textos em casa. Mas a viagem de Abraão é uma viagem muito longa. Você pode ver lá embaixo, aí na tela à sua direita, ele sai de Ur dos Caldeus e vai até Harã, onde ele fica ali durante um tempo com seu pai, falando que Tera, pai de Abraão, ele é um homem que não conhece a Deus. Na verdade, ele é um politeísta. Abraão ainda é um politeísta, mas ele faz essa viagem até Harã. E de Harã, depois da morte de seu pai, ele acaba descendo até Canaã, né? Onde Deus volta a falar ali com Abraão. A viagem pela terra do norte até o sul, né? De Siquém ao Negueb, descida para o Egito, Abraão dá um grande passo de fé. A gente pode ler conforme está aí no texto. O Senhor, né, tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai. Vá à terra que ele te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abraão ele tem uma promessa, ele não conhece esse Deus, e por isso que eu costumo dizer que às vezes a gente fala que o Deus do Velho Testamento é o Deus rancoroso e o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Na verdade, Abraão ele é chamado pela graça, porque Abraão é de um povo politeísta, que vive fora do contexto, até dali, né, do contexto de Canaã. E ele é chamado da terra de Ur dos Caldeus, uma terra tão longínqua de Israel. E é engraçado que a palavra abençoar, até Gênesis 12, ela só aparece 3 vezes. Mas ali, nessa promessa, no Gênesis de 12, de 4 a 5, ela aparece 5 vezes. Como que é tão forte essa ligação? Abençoarei os que te amaldiçoarem, e aí você entende que descendentes exercerão
como eu posso dizer, um Abraão e seus descendentes exercerão um papel importantíssimo, né? Prefiguram Cristo na maneira de abençoar. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, tá um pouquinho difícil de ler também aqui para mim. Os que se opuser a Abraão está se opondo contra a promessa de Deus. E aí eu fiz um outro destaque aí no texto que diz assim: por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa promessa aponta para Cristo, aqueles que creem em Jesus, os filhos de Abraão. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, tá? Quando saiu de Harã, tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, rebanhos, servos que haviam agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Então, a gente pode entender que ele cumpriu com toda a sua promessa, ele sai de Ur dos Caldeus, para com seu pai Tera lá em Harã, o seu pai falece, né? A gente pode entender também que de repente ele estava ali esperando já, devido à idade avançada do pai, protegendo o pai, cuidando dele. O pai morre, ele pega ali a sua herança e segue o seu caminho, segue a rota que o próprio Deus tinha direcionado a ele. E a gente vê um passo de fé. Deus disse: vai, Abraão. Abraão foi. Abraão teve de abrir mão. Se a gente parar para prestar atenção, ele abriu mão do conhecido pelo desconhecido. Ver sua recompensa naquilo que não conseguia ver. Em próprio Gênesis 12, de 5 a 6, fala assim: quando chegaram ao Canaã, Abraão, eu às vezes vou falar Abraão, mas a gente sabe que lá na frente vai se tornar Abraão, ainda não chegamos nesse ponto, mas é difícil às vezes manter, né? A gente chama tanto ele de Abraão, e às vezes falar Abraão é um pouco difícil. Mas quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Morre. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. O carvalho de Morre é um local sagrado onde os cananeus adoravam os seus deuses. A gente precisa entender que nesse local era um local onde o povo cananeu fazia adoração aos seus deuses, a Baal, a Astarote e muitos outros deuses que estavam ali, Moloch, que é o deus que aceita sacrifício de criança. Então Abraão ele bota um altar dizendo literalmente que essa terra é a terra de Deus, essa terra será minha por promessa. A gente consegue também enxergar que Deus vai se mostrando a Abraão, como Deus também, tenho certeza, que ele acaba se mostrando para nós também, de uma forma ir conduzindo a Abraão, ele vai se mostrando a Abraão gradativamente. Deus não diz, que vai acontecer isso no final, não. Deus vai se mostrando a Abraão. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei estas terras a seus descendentes. Abraão construiu ali um altar e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul, acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negueb. Abraão estava nitidamente reivindicando essa terra ao Senhor. Abraão tanto pôde dedicar a Deus cada parte da terra, teve acesso, perfumou como aroma a sua fé. João Calvino ele deixa bem claro isso. Abraão empenhou-se tanto que pôde para dedicar a Deus cada parte da terra, que teve acesso, perfumou o aroma da sua fé. Ou seja, em cada local que Abraão passava, ele ia deixando ali um altar, ele ia deixando ali um rastro, ia deixando ali o seu sinal, trazendo para nós aqui, nós poderíamos pensar, qual rastro nós temos deixado? Qual o legado que você, o que nós temos feito? Qual o rastro que nós temos deixado ao longo do nosso caminho? A gente precisa pensar, a gente precisa entender essas coisas. Será que o legado que eu estou deixando é um bom legado?
será que aquilo que eu estou fazendo tem sido realmente dar um passo de fé? A gente pode fazer de repente um resumo da nossa vida e colocarmos o que nós temos deixado ao longo do caminho. Mas Abraão também teve medo. Naquele tempo, lá em Gênesis 12, de 10 a 14, diz que naquele tempo uma fome terrível atingiu Canaã, ou seja, acima do Egito. Abraão foi obrigado a descer para o Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios verem você, dirão: é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eu grifei bem aí, diga, portanto, que é minha irmã, porque Abraão comete um erro. Eles pouparão a minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. O que vale destacar aí é que, primeiro, houve uma fama em toda a terra, ali, principalmente em Canaã, e Abraão desce para o Egito, mas em momento algum Abraão consulta a Deus. Em momento algum Deus fala com Abraão. E isso serve para a gente, porque quantas medidas, quantos passos nós temos dado na nossa vida sem ao menos perguntarmos a Deus se é da vontade dele que realmente nós venhamos a prosseguir, se é da vontade dele que nós venhamos a tomar um passo à frente daquilo que está diante de nós. A gente pode ver nos versículos de 15 a 20, ainda do capítulo 12, quando os oficiais do palácio falaram maravilhas dela ao faraó e levaram-a para o palácio. Eu grifei essa frase também, e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos, servas e camelos. Por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros da sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que me disse que era sua mulher? Por que disse que sua irmã? Por que não disse que era sua irmã e permitiu que eu tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher, toma e vá embora daqui. Faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão junto com os seus bens para fora da sua terra. O que vale entender que a Bíblia ela não está preocupada em esconder o erro de Abraão, não está preocupada em apontar para o medo de Abraão. Abraão ele foi chamado, nós homens fomos chamados, isso serve para a gente também, para proteger a mulher. Abraão ele tinha que proteger a mulher e não a protegeu. Note que esse episódio ele externa um grande problema, porque Faraó leva Sarai lá para o Egito, lá para sua casa, para o seu palácio, teve relação com ela, porque diz que levou para o seu palácio, para o seu harém, né? E aí as maldições sobrevêm sobre ele, e naturalmente ele consulta ali os magos do Egito, que a gente sabe que há magos, a gente vai ver isso lá na frente, em Moisés, e literalmente o que acaba ocorrendo é que o que veio, o Abraão que era para abençoar, acaba amaldiçoando. O Abraão que era para abençoar, deixa de ser bênção. Sai dali com a sua imagem rasgada, né? Sai dali com a sua imagem totalmente desestruturada. E a pergunta é: qual a imagem também que nós temos demonstrado para as pessoas por onde nós passamos? Somos passíveis de erros? Sim. Mas devemos, e nós vamos notar isso nas posturas de Abraão, o que levou a ter medo. A primeira situação é: Sarai era estéril. Abraão tinha mais de 75 anos, porque quando ele sai de Harã, ele já tinha 75. Provavelmente Abraão já estava com 78, 79 anos. Seu destino era incerto. Deus fala: vai para a terra que tem te prometido, e ele foi. Ele estava deixando o seu grupo, porque quando um homem, muitas pessoas dizem: o erro de Abraão foi levar Ló, mas um povo seminômade, eles não andam só uma família, andam em grupos, andam em mais de uma família.
né? Então não era um erro, né? Então ele estava deixando o seu povo, deixou Ur dos Caldeus, deixou Arã, foi para uma terra que ele não conhecia. Seu grupo foi diminuindo ao longo do caminho. Provavelmente são pessoas já bem idosas que foram deixando. Seu pai já havia morrido. Não encontrou um lar. Como seminômade, tinha uma promessa da terra prometida, mas não morreu como seminômade, né? Os cananeus habitavam a terra prometida. Os cananeus estavam lá habitando. Abraão foi para lá e via que aquela terra já tinha dono. Havia uma fome na terra. Então tudo isso levou Abraão a esmorecer na fé. Tudo isso levou Abraão a ter medo. E a grande mentira de Abraão é falar: mas o Alex, ela é meia irmã de Abraão. Meia irmã, mas ela é esposa. O que vale também para nós, nos dias atuais, é que aquele povo preferia matar Abraão, ou seja, cometer o pecado de homicídio, mas não cometer o pecado de fornicação. Não cometer o pecado de trair um homem vivo. A nossa sociedade, nos dias atuais, tem vivido uma promiscuidade tremenda. Tudo se prega, tudo se fala em novelas de que tudo é válido. Isso arremete a nós também o quanto que devemos nós zelarmos por nossas esposas, pelos nossos relacionamentos. Uma mentira. Usou da sua mulher para proteger, em vez de protegê-la, como eu já disse. Uma falsa recompensa. Notem bem que ele ganhou servos, servas, camelos, gados. Mas lá na frente a gente vai perceber que uma dessas suas servas, que vem do Egito, era uma escrava egípcia, vai lhe causar um grande transtorno. Vai lhe causar uma grande ruptura. Essas bênçãos recebidas, na verdade, vão se transformar em maldição, porque ele tem que se separar de Ló. Uma maldição, aquele que foi chamado para uma bênção, abençoar todas as famílias da terra, sendo maldição na casa de Faraó, como eu já disse. Darius Kidner diz que aqui, ao primeiro toque da fome, do medo, das riquezas, perdeu-se a visão. A empresa toda correu perigo. Foram necessários pragas para reencaminhar Sarai ao seu destino e deportação para levar Abraão de volta a Canaã. Livingstone diz o seguinte: que a viagem de Abraão ao Egito não foi bênção para ninguém. Abraão deixou o Egito como um homem envergonhado por Deus e humilhado pelas pessoas. Nossa, que humilhação! Ele foi escoltado. Fico imaginando o Abraão sendo tratado como um verdadeiro homem que amaldiçoou toda uma terra. Abraão saiu do Egito e subiu para o Negueb, junto com sua mulher Sara e com seu sobrinho Ló, que possuiu. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Negueb, perseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas em Betel, e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ele se arrependeu. Ele percebeu que tinha tomado o rumo certo, que tinha perdido a visão, que tinha esquecido as promessas e volta a chamar a Deus. Abrão retorna para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Quando pecamos, a única coisa certa a fazer é voltar para o lugar onde deixamos o Senhor, para trás e recomeçar. O engraçado é que Abraão não starta, Deus não starta, fala assim: volta lá para Ur dos Caldeus. Não, você parou aqui, você voltou para onde você estava parado, a partir de agora a gente vai recomeçar o caminho. Eu não vou apagar, mas a gente vai dar continuidade. As riquezas de Abrão não foram bênção, motivos de desavença. Hernandes Dias Lopes fala que há esperança para aquele que cai, há perdão para aquele que peca, e há restauração para aquele que se arrepende. Irmãos, com certeza a mensagem da Bíblia, depois de Jesus, o próprio Jesus pregando, diz que a mensagem é arrependimento. Sempre foi. Se a gente não se arrepender, a gente não vai chegar à justificação, não vamos chegar ao amor de Cristo. Isso é bem claro. Ló, que
viajava com Abrão também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas, porque também ganhou ali recompensa ali de Faraó. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló. Ganharam tantas coisas que acabam se tornando nesse ponto maldição. Com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro, logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. O espaço era pequeno demais para os dois clãs. Abrão e Ló tinham que dividir a terra com os cananeus e ferezeus. As páginas da história estão cheias de tristes testemunhos de brigas de família causados pelo amor ao dinheiro. Quanto nós temos visto nos dias atuais essas coisas acontecerem, às vezes principalmente no nosso meio. Isso cabe a pensar se realmente estamos tomando uma postura correta. Se o que vale mais são os bens daqueles que nos deixam, ou se o bem maior foi o legado que aquelas pessoas deixaram. É algo para nós pensarmos juntos. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos, a região inteira está à sua disposição. Escolha para a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. A paz na família é mais importante que o lucro. Deixa eu repetir para você. A paz na família é mais importante do que o lucro. A generosidade é mais importante do que o direito pessoal. O homem manso é aquele que, mesmo tendo direitos, abdica deles por amor ao próximo. E para manter a paz, prefere sofrer o dano. Abraão preferiu dar o melhor para Ló. Deixou ele escolher. Ló teve uma visão, eu não vou aguçar do texto e dizer que ele teve uma visão carnal, que ele teve uma visão errada, mas Ló não clamava ao Senhor. Ló não tinha intimidade com o Senhor, nenhuma. Já Abraão, ele tinha intimidade para saber que Deus o abençoaria onde quer que ele fosse. Separação harmoniosa é melhor que um convívio conflituoso. O socialmente superior se humilha diante do inferior com o intuito de preservar a paz. Às vezes a gente quer ter razão, né? Às vezes a gente quer ter razão em tudo. E às vezes a razão nos leva à falta do amor, da generosidade, à falta de fazer o que é correto. Ló olhou demoradamente as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, leste, onde estava. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra do Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso, vivia pecando contra o Senhor. Parece que para Ló essa situação era uma situação normal, porque ele via isso, ele ficou, e Ló exerceu uma autoridade porque ele fica nas portas da cidade. E se a gente pega todos os textos, quando alguém faz um acordo, eles vão até, a gente tem isso lá em Boaz, né? Ele vai até a porta da cidade com o tio, aquele que poderia resgatar, e ele vai até a porta da cidade e faz uma aliança. Por que a porta da cidade? Porque é onde moram os juízes, onde moram os anciãos, onde moram aqueles que podem fazer ali, ver a aliança e servir como testemunha, já que naquela época não havia cartório. Ló possuía uma tenda, mas não tinha altar. Nunca construiu um altar. O que significa que não invocava o Senhor, pedindo sabedoria em suas decisões. Em vez de levantar os olhos para o céu, Ló levantou os olhos para a campina do Jordão. Fixou-se lá. Os olhos veem o que o coração ama. Os olhos de Abrão estavam voltados para a cidade santa de Deus. Em Hebreus 11, 13 e 16 fala bem isso. E ele caminhou com o Senhor até herdar suas bênçãos.
os olhos de Ló estavam voltados para as cidades pecaminosas dos homens. Ele obteve o sucesso do mundo, a falência espiritual e um fim vergonhoso. Warren Wiersbe. O fim dele foi vergonhoso. O fim de Ló é muito vergonhoso. Ele tem relação com as suas próprias duas filhas, onde nascem os Amonitas e os Moabitas, povo que durante a história de Israel atormentou Israel o tempo todo. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe, presta bem atenção, Abrão, e aí ele fala para Ló escolher o que ele quer. Agora, olha o que Deus faz. Como esse nosso Deus é tremendo. Quando a gente não está preso na avareza desse mundo. Quando a gente não está preso nas riquezas desse mundo. Quando aquilo que nós temos é para abençoar. Porque não adianta ter riqueza se não compartilhar, irmãos. A riqueza compartilhada é a verdadeira riqueza. É a verdadeira bênção. Depois Ló partiu e o Senhor disse a Abrão: olha onde está, olha até onde a sua vista alcançar. Em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcançar, eu dou a você e os seus descendentes como propriedade para sempre. E lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria impossível contar os seus descendentes. Vá, percorra toda a terra e todas as direções, porque eu dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque dos carvalhos, que pertencia ao Manre, e ali construiu mais um altar. Abraão está sempre preocupado em adorar o Senhor, está sempre preocupado em fazer o melhor, em erguer altares, em adorar. E nós? Quando perdemos algo, quando perdemos um parente, quando perdemos uma terra, um carro, um bem, qual tem sido a nossa adoração? Qual tem sido o nosso testemunho para aqueles que estão ao nosso redor? Abraão parece que está sempre preocupado em estar fazendo justamente isso. E agora a gente vai pular para uma parte de uma história que é bem interessante. Eu confesso que vou contar um pouco dessa história, porque essa semana obtive muitas perguntas e a gente vai ter que entrar nesse texto para entendermos melhor o que está acontecendo. Lá em Gênesis 14, há uma guerra entre 4 reis contra 5. E os 4 reis acabam ganhando os 5. O que acontece ali é o seguinte: os 4 reis, Anrafel, Ariog, Querdolaomer, Tidal, se juntam para guerrear contra o sul. Era uma rota comercial importante. Depois de 12 anos, os 5 reis do Vale do Jordão se rebelam, mas perdem a batalha. Ló estava no meio de tudo. O que é mais engraçado, que os 4 reis só se levantam porque os 5 reis se rebelam. O mapa deixa bem claro aí que o que está ocorrendo lá no norte, lá esses 4 reis, Golem, Eleazar, Shinar, Elaim, é uma rota comercial para o Egito. Então, esses 5 reis, eles eram dominados por esses 4 reis, e eles falam assim: poxa, a gente está perdendo dinheiro, isso aqui é uma rota comercial, e eles se rebelam por causa disso. Eles se rebelam dizendo o seguinte: não, nós vamos ter de volta essa rota comercial. E aí eles resolvem se levantar contra esses reis, mas eles acabam sendo punidos por isso. Acabam sendo punidos pela sua própria rebelião. Eles acabam sendo punidos porque não têm a visão correta dos fatos. Eles estão ali preocupados mais em ter a parte das bênçãos mesmo, né? Podemos dizer assim. A guerra.
Quando Abraão soube que sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Roba, ao norte de Damasco. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, Deus Altíssimo, trouxe pão, vinho a Abraão e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou Melquisedeque 1/10 de todos os seus bens que havia recuperado. Vamos entender um pouquinho essa história. Depois que esses 4 reis vencem os 5, eles estão subindo de volta para o norte, ali para perto de Arã, né? Se distribuindo ali pelo norte. O que ocorre? Abraão fica sabendo da história. Chegam para Abraão e falam assim: seu sobrinho Ló foi capturado. E ele reúne ali 318 homens para a guerra. E quando a gente fala em guerra, a gente pensa em quê? Logo na era medieval, homens com espada, com escudo. Mas não. Naquele período, era o período do bronze. Não havia espadas. Tanto é que lá em Saul, lá já muito depois, já no período monárquico, só haviam 2 espadas em Israel, no início do reinado de Saul. Então, notem que esses homens vão para a batalha com paus, pedras, chega a ser engraçado, né? Mas vão como verdadeiros homens do campo, com enxadas, com tudo que você imaginar. E eles vão para ali. E quando eu falo enxadas, não são enxadas do ferro igual a gente tem hoje, mas são aqueles tipos de enxadas como ponta de madeira mesmo, para arar a terra, grosso modo. E o que é engraçado é que Abraão vence a batalha. E quando ele está voltando, vem Melquisedeque. Ele vai ao encontro de Melquisedeque, rei de Salém. E Melquisedeque ele é tido como o príncipe da paz, rei da paz. É um sacerdote, a palavra de Deus fala que ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Não tem genealogia. Eu não quero ser abusivo ao texto, mas fazendo uma tipologia que é muito, muito prazeroso. Eu fico apaixonado por essas coisas. É ver que Melquisedeque apresenta perante Abraão, e eu não estou aqui querendo fazer alegoria, é aquilo que eu entendo, com o que o Espírito Santo fala no meu coração, que ele apresenta pão e vinho para Abraão. E esse Melquisedeque, muitos têm ele como uma teofania, né, dizendo que é o próprio Cristo. Eu creio que não seja, mas ele é um sacerdote. Em Hebreus 7, inclusive, vai dizer que assim como Melquisedeque, né, Jesus Cristo veio para que se fosse feito um novo sacerdócio, uma mudança de sacerdócio. E é muito prazeroso, porque o que Cristo institui lá para a gente, através do pão e vinho, é um memorial. E parece que há um memorial ali entre Abraão e Melquisedeque. E isso é muito, muito intrigante. Isso me dá a entender de como que esse Melquisedeque é uma representação de Cristo no Velho Testamento. Melquisedeque, rei e sacerdote, é um tipo de Cristo. Rei de justiça, sacerdote do Deus Altíssimo. Recebe sacerdócio das próprias mãos de Deus, porque ele não tem genealogia. Não, a gente só tem 3 passagens na Bíblia que falam sobre Melquisedeque, que é Gênesis, que é Salmos e Hebreus. Você não, na genealogia de nenhum livro você vai achar o nome de Melquisedeque. Ele demonstra ser maior que Abraão, porque ele abençoa Abraão. Ele recebe o dízimo de Abraão. O rei de Sodoma disse a Abraão: devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas, fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abraão. Aceita apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram. Peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, a Escol, Manre e meus aliados.
Ou seja, Abraão não estava preocupado com bens, ele já era abençoado, já era rico. O que Abraão estava preocupado era apenas em agradecer a Deus por ter recuperado o seu parente. Então, a gente está somos tão preocupados com bens, há muita reclamação. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que aí não, ainda que tenha esse dízimo aí, o dízimo só é inserido institucionalmente na cultura dos hebreus, até então, lá apenas em Êxodo, por Moisés. Até então, não é um mandamento. Mas Abraão, ele como uma forma de tipificar, de entender a visão que Deus tinha dado a ele, ele já se antecipa. O próprio livro de Hebreus fala que o próprio Levi também está aí diante do sacerdote. Mas como pode isso, Alex? Levi está ali porque Abraão ele vai ser pai de Isaac, que Isaac vai ser pai de Jacó, que Jacó depois vai ser pai de Levi, o terceiro da linha, né? Porque vem Rubem, Simeão e depois vem o Levi, e Jacó é o quarto filho. O que a gente pode entender é que por Levi ainda está nos lombos de Abraão, ou seja, está ainda dentro dele, que seria pai, seria também da descendência de Abraão. O próprio Levi se curva ao verdadeiro sacerdote, que naquele momento era Melquisedeque. Mas que lá na frente, no livro de Hebreus, vai dizer que hoje é um sacerdócio eterno, que é Jesus Cristo, que não vem de Levi, mas vem de Judá, que vem depois, que é o quarto da linha sucessiva dos filhos de Jacó. Então, o que a gente pode entender é que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. A gente fica numa briga, hoje há muitos pastores pregando contra dízimos, contra ofertas, mas olha o que Abraão faz, um coração grato por aquilo que Deus tinha feito a ele. O quanto nós temos sido gratos a Deus pelo nosso coração, o que temos entregado a Deus. Abraão entrega os dízimos de tudo, dos 10% que ele pegou ali. Ele devolve tudo que era do rei. Ele pega apenas os despojos do próprio rei, dos reis que vieram lutar contra ele. A aliança. Algum tempo depois, o Senhor... deixa eu falar outra coisa. Deus, ele é tremendo quando a gente não está preso às coisas desse mundo. Jesus é bem claro também, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, lá em Mateus 6,33. Deixa eu falar um pouquinho sobre a aliança com você. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão, em uma visão ele disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Abraão estava com medo, ainda não tinha um filho para herdar a riqueza, além de ainda ser um peregrino na terra. A ordem mais repetida de toda a Bíblia é: não tenha medo. Não temas. Não tenha medo, que eu sou contigo. Não temas. Crer somente é o que o Cristo diz também. A gente precisa entender que a gente vai sofrer algumas agruras nessa vida, mas Deus está a todo momento conosco. Ele está nos deslumbrando, nos mostrando o quanto que Ele pode nos abençoar. Mas não temas, irmão. Não temas. Não temos pelas coisas dessa vida, não temos porque você está com dificuldade na sua família, não temos porque você está financeiramente quebrado nesse momento. O mundo deu voltas nos últimos tempos, de 2019 para cá. Quem era rico ficou pobre, quem era rico morreu, quem era pobre sobreviveu. Buscai primeiro o reino de Deus. Só que a gente às vezes busca primeiro as coisas desse mundo. Abraão, porém, respondeu: Senhor soberano, de quem adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho filho? Abraão estava preocupado. Imagine Sara, ele sai de lá com 75, Sara tinha 60. Provavelmente Sara já tinha passado o período menstrual dela.
Abraão está preocupado. Uma vez que não deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não será esse seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será bem seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Ele creu no Senhor, ele creu na promessa. O que eu acho mais interessante nessa história é que Deus fala assim, olhe para essa terra que estou te dando. Assim será a sua descendência. Ou seja, os filhos de Abraão serão, como nós somos hoje, o pó da terra. Há filhos de Abraão em todo o planeta. Mas Deus agora ele faz uma alusão àquilo que se também arremete a nós. Ele fala, olha para o céu, a sua descendência será santificada no céu. Eles estarão lá no céu, contigo. Eu e você, irmãos, estamos entre essas estrelas. Nós somos contados dentro da descendência de Abraão, e Deus faz uma promessa dele, que ele não teria só uma descendência na terra, mas que toda a constelação dos céus também seriam seus descendentes. E nós temos crido nisso? Abraão estava procurando uma solução para o problema ao seu redor, mas a resposta era buscar a solução lá do alto. O Warren Wilbert deixa bem claro isso. Deus demonstra mais uma vez a sua promessa. Quando duvidamos, precisamos nos lembrar da palavra de Deus, precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Aquilo que Deus te prometeu há tanto tempo atrás, ele vai se cumprir. Abraão foi salvo pela fé, ou seja, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, foi depositado, imputado, colocado, impregnado na sua vida, na minha vida. Abraão creu no Senhor. Hernandes Dias Lopes ele é fantástico, né? Eu gosto muito dos comentários de Hernandes Dias Lopes no livro de Gênesis. Mas ele fala o seguinte: Abraão creu no Senhor e a justiça lhe foi imputada. Imputar é atribuir a alguém, colocar na conta de alguém. Na cruz, nossos pecados foram atribuídos a Jesus quando ele sofreu o castigo que nos era devido. Sendo assim, ao confiar em Cristo, a justiça dele nos é atribuída. E desse modo somos declarados justos e perdoados diante do tribunal de Deus. A justificação, essa palavra de Hernandes Dias Lopes, a justificação é um ato. Justificação é um ato. Não é um processo. Santificação é um processo. Justificação não. E também não tem graus. O que significa que todo aquele que crê em Cristo está justificado e tem paz com Deus. Acessa a graça, expectativa da glória. Irmãos, é fantástico essa palavra. Nós só precisamos disso, de crer nas promessas de Deus. Eu sou o Senhor. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor que tirei do Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza que possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me um novilho, uma cabra. Aqui vai ter uma teofania de Deus, né? Eles fazem uma aliança. O engraçado é que quem passa entre os animais que são divididos ali é apenas Deus. Como eu já disse, não havia tribunal naquela época, e Deus faz uma aliança com Abraão. E Abraão não passa no meio dos animais, Deus não deixa Abraão passar, porque Deus fala assim: a minha aliança não depende da sua. A minha aliança não depende se você vai cumprir aquilo que você falou, mas eu cumpro com aquilo que eu falei, independente do que você faça. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Quem não consegue enxergar graça no Velho Testamento não vai enxergar graça no Novo nunca. Como esse Deus é soberano, como Ele é tremendo, importante na minha vida, na sua vida. Como Deus tem nos abençoado. As duas partes, como eu já disse, né, deveriam passar e não passaram. Lá embaixo há uma notinha de rodapé, como está lá. Por sua vez, você por sua vez morrerá. Deus agora, como Ele vem se apresentando a Abraão, paulatinamente, ele vem se desvendando a Abraão, dizendo: Abraão, o que vai acontecer? Deus dá a visão a Abraão, ele dá um spoiler para Abraão de tudo que vai acontecer. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada.
depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Por que Deus está dizendo aí? Se a gente olhar mais um pouquinho lá, em Gênesis 15, 13, 16, Deus fala assim: então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos, por 400 anos, mas eu castigarei a nação que escravizar, e por fim eles serão de lá com uma grande riqueza. Deus está falando que eles serão peregrinos no Egito, ficarão lá por 4 gerações, ficarão lá por 400 anos, porque a ira de Deus ainda não chegou contra os amorreus, contra os cananeus ainda. Deus é benevolente, Ele é longânimo. Canaã estava vivendo pecado, mas ainda não tinha atingido o ápice da ira de Deus. Deus estava dando tempo para aquele povo se arrepender, mas eles não se arrependeram. Olha como Deus é longânimo. Ele espera 400 anos depois do povo no Egito, até cumprir tudo aquilo que Ele havia prometido. Como Deus é longânimo, irmãos. Isso quer dizer que nós, às vezes, podemos pensar que estamos fazendo o que é correto, e às vezes pensamos que Deus está balizando aquilo que estamos fazendo, mas não está. Deus, Ele é longânimo. Ele está tendo misericórdia da sua vida, misericórdia da minha vida, pelos nossos atos pecaminosos. Mas haverá um momento onde o nosso ápice de coisas tão ruins chegará à presença de Deus. E na volta de Cristo, nós podemos ouvir: vinde benditos do meu Pai. Ou poderemos ouvir: afastai-me de mim, porque eu nunca vos conheci. Em qual lado você estará? O Senhor esperou 400 anos, como eu já disse, para dar a terra aos hebreus, porque a sua paciência deu oportunidades aos habitantes de Canaã. Quando Josué entrou na terra de Canaã, não era apenas um cumprimento da promessa da terra de Israel, mas também um juízo divino aos amorreus. Bruce Waltke diz que Deus só desapossará as nações quando eles vierem a ser totalmente saturados com a iniquidade. Assim como não enviou o dilúvio enquanto a terra não estava saturada de corrupção, e nem destruiu Sodoma e Gomorra enquanto não percebeu que nessa cidade não havia sequer um quórum de justos. A conquista e o estabelecimento de Israel em Canaã tem como base a equidade absoluta de Deus, não a agressão franca. E mais tarde, quando a iniquidade de Israel chegar à plenitude, Deus expulsará da terra também, mesmo a sua nação eleita. É o que Hernando Dias Lopes fala no seu livro de Gênesis. E é o que acontece. O povo também adentra ali a terra, e eles ficam 70 anos no exílio, por causa também dos seus pecados. Ficam lá porque deixaram de fazer também o que era correto. E eu quero falar um pouco agora sobre Sarai, sobre aquilo, o grande segundo tropeço de Abraão, se é que a gente pode chamar assim, que é Sarai, a mulher de Abraão, não havia conseguido dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia. Lembra lá dos servos, dos bois, de tudo que Faraó tinha dado a Abraão para ter Sarai como mulher, e que depois foi expulso? Pois bem, está aí Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá, deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão se aproximou de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar e a serva egípcia, e a entregou a Abraão como uma mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai como sua senhora com desprezo. É isso que acontece, irmãos. A Agar, ela sabe que está grávida, sabe que está carregando ali um descendente de Abraão, sabe que há uma promessa e começa a menosprezar a sua senhora. E era normal naquele período, quando uma mulher estéril dar uma das suas servas para ter uma barriga de aluguel, como nós chamamos nos dias atuais. Naquela época, a prática de substituir, como eu já disse, era a esposa fértil, era
por meio de sua serva, parecia uma prática social aceitável. Havia sido sancionada o novo Código de Hammurabi em 1700 a.C. O que era o Código de Hammurabi? Era que, mesmo sendo tratada mal por Agar, Sarai não podia expulsá-la, ela estava grávida. Não podia ser expulsa. Mas Abrão e Sarai, eles cometem um sinergismo. O que é sinergismo, irmão? Sinergismo é quando eu tento ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. Quando eu tento eu mesmo me salvar ou salvar alguém, quando na verdade o que nós precisamos ser e devemos ser é sermos monergistas, sabendo que nada que eu fizer mais ou menos vai me levar à salvação, porque a salvação vem pela graça. Eu não sou digno de ser agraciado por essa graça. Não há dignidade em nós, porque todos os pecados e destruídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23 deixa bem claro isso. Mas eles tentam dar uma mãozinha para Deus. Deus cumpriu, então vamos fazer alguma coisinha aqui para tentar acelerar esse processo. Um grande erro. Sarai e Abraão foram culpados de sinergismos, a tentativa independente de ajudar a Deus a concretizar o seu propósito. Abraão e Sarai tentam ajudar a Deus no cumprimento dos seus planos. Então Sarai disse a Abraão: você é culpado. Olha só, irmãos. Ela tem a ideia de dar Agar para ele e agora joga a culpa nele. Você é culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado. A gente tem essa mania de achar que estamos certos e dizer: não, Deus vai ver. Deus, você vai ver como Deus está do meu lado. Você vai ver como que Deus vai fazer. Deus vai provar quem está certo ou errado. Para com isso, irmãos. Pare com isso. Deus não tem que mostrar nada. Foi o que Sarai fez. Quem está errado, você ou eu? Abraão respondeu: Agar é tua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai tratou tão mal, por fim, Agar fugiu. Não aguentou. Começou a ser maltratada e ela vai embora. Não estão sempre certos aqueles que se apresentam a operar a Deus em altos brados. As imprecações pensadas ou usadas normalmente são evidências de que a culpa é de maus motivos. Matthew Henry deixa bem claro isso. As imprecações. Isso acontece lá no Éden. A mulher que tu me deste. Não, foi a serpente. Essa jogação de erros, de culpar o outro, já vem desde lá dos primórdios. Desde lá de quando o Adão peca. Há um jogo de culpabilidade de um para o outro. Abraão se acovarda mais uma vez e se omite. Ele fala assim: então faz o que você quiser, vai lá. O anjo do Senhor encontra Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto às estradas para sul, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Deus faz algumas perguntas, né, que chega a ser engraçado. Porque Deus sabe, mas Ele faz a pergunta para saber qual é a nossa resposta. Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora, sujeite-se à autoridade dela. Quantas das vezes nós não estamos nos sujeitando às autoridades dos nossos senhores, nosso Senhor Jesus, do nosso pastor, do nosso líder, quando nós fugimos e preferimos fazer aquilo que está nas nossas cabeças. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo também disse: você está grávida e dará luz a um filho. Dê o nome dele de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu grito de aflição. O Senhor ouviu. Elroi. Minha irmã, eu podia ficar realmente nesse texto aqui, conversando com vocês, dizendo sobre o Deus Elroi, o Deus que tudo vê. Mas a gente precisa ser dinâmico. Eu já vou encerrar a nossa aula. E eu quero ler ainda mais um texto com você que diz: seu filho será um homem solitário, indomável, como um jumento selvagem, levanta o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê.
Por isso aquela fonte que fica em frente à casa de Bered recebe o nome de Bi-Leroy. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Quando Abrão estava com 99, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, não o El Roi, como se tratou com Agar, mas agora é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Seja fiel em mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Agora parece que há uma mudança. Porque Abraão está esperando um filho e esse filho vem com Agar, mas agora Deus está dizendo literalmente que vai dar um filho a ele, mas não vai ser um filho de Agar. Não, não vai. O nome de Deus refere-se a poder, mas significa de Shaddai. Os estudiosos não são unânimes quanto a isso. Alguns dizem que vem de uma palavra hebraica que significa ser forte. Outros referem a uma palavra que quer dizer montanha ou seio. Em termos metafóricos, uma montanha é um seio que se eleva na planície, certamente construiu um símbolo de força. Sem combinação, todas as necessidades, podemos dizer que El Shaddai é o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. É absoluto, que pode fazer qualquer coisa, suprir qualquer necessidade, que diz o Warren Welbers. Esta é a minha aliança com você, farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você não será mais chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será pai de muitas nações. Deus muda o nome de grande pai para pai de multidões. Ah, Deus, como esse Deus é maravilhoso. Tu não vai ser um paizinho qualquer, tu vai ser um pai de multidões. Tu não vai ser um pai de um, mas vai ser um pai de todos. Porque todos que confessarem do nome do Senhor será salvo. A gente consegue ver essas alegorias, essas palavras, esse jogo de palavras, e ficar assim se deliciando, fazendo tipologias bíblicas, vigiando, navegando pela Bíblia e vendo esses sinais de aliança, vendo como Deus ele está nos moldando, nos levando para um caminho que com certeza irá nos levar a algo muito mais distante. A reafirmação da promessa: Sara terá um filho. Sara ri, demonstra incredulidade. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Deus confronta Sara. Deus nos confronta, irmãos. Deus, eu costumo dizer que a Bíblia, a gente não lê a Bíblia, mas a Bíblia nos lê, porque quanto mais lemos ela, mais nos sentimos pecaminosos, mais nos sentimos odiosos dos nossos próprios atos, porque a Bíblia ela é muito dinâmica, ela tem esse contraste de nos espelhar nela e vermos a nossa própria face de uma forma muito maldosa às vezes. Ela nos faz enxergar o pior de nós e o melhor também. Então nós devemos realmente estar sempre preocupados em fazer a vontade do Senhor. Eu quero fechar com vocês, porque eu já adiantei bastante a aula e eu sei que no próximo estudo nós vamos estar já pulando para o Êxodo. E eu queria fechar com você na confiança obediente de Abraão. Agora já Abraão, já com Isaac. E eu quero dizer para você, irmãos, que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele é o El Roi, é o Deus que realmente está nos levando a um caminho do qual nós não conhecemos, do qual nós não imaginamos, mas no qual nós devemos realmente ter fé, ao qual nós devemos realmente ter o entendimento daquilo que Deus tem para nós.
Esse estudo de Gênesis é um estudo que eu venho construindo ao longo do caminho. Vocês perceberam que eu voltei. Eu gostaria de estudar assim, todo o livro de Gênesis, depois todo o livro de Êxodo. Eu tenho montado alguns estudos, mas eu sei que a gente está no Pentateuco, a gente vai obedecer essa ordem. Mas eu quero dizer para você que em ti serão benditas todas as famílias da terra também. Você pode levar o seu legado, assim como Abraão levou. Você pode errar ao longo do caminho, você pode tropeçar, você pode às vezes estar meio barro, meio tijolo, eu já passei por isso. Mas você tem que ter a confiança de que de Abraão até Jesus passou até você as bênçãos da terra. Porque Jesus veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam foi-lhe dado o poder de serem chamados de filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Creia nisso. E que você tenha um bom domingo. E que você aproveite esse feriado de carnaval, não para fortalecer a carne, mas para fortalecer o espírito. Que esse feriado seja apenas um feriado pagão para eles, mas que seja algo de revigorante para nós buscarmos o Senhor, para jejuarmos, para orarmos, para buscarmos a face de Deus, a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Fique com Deus. Eu amo vocês. Essa é a palavra minha para a igreja nessa manhã, com o estudo do livro de Gênesis.